Isso é um assunto muito importante, deve ser tocado. Infelizmente, muitos influenciadores aí cristãos falam de tudo, menos disso. Alguns assuntos não tocam por medo de não ser monetizados e qualquer outra coisa. Mas como aqui o nosso objetivo não é ser monetizado, se vier em nome de Jesus, mas se não vier, temos que revelar o Senhor da forma que Ele quer. Então, na quinta-feira, convidamos uma psicóloga para falar sobre esse assunto. Sobre os prejuízos que ocorrem em uma criança que está sendo aliciada ou qualquer outro tipo de coisa parecida, certo? Né? Como fazer, enfim. Então, quinta-feira no podcast, não percam, né? Será ao vivo, então começa às 20 horas. Então, espero a participação de todos vocês, porque isso é um tema muito importante. Então, a igreja precisa se mobilizar, certo? Não é só as professoras, mas a igreja inteira precisa se mobilizar em tudo o que o corpo de Cristo deve fazer, beleza? Então, nós estamos na série sobre Efésios, né? Então, Efésios é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, muito bem, certo? Ao povo de Éfeso. Tá? Então, tinha uma igreja plantada lá aliás, né, Paulo havia plantado algumas igrejas e ele estava preso, então ele se comunicava através de cartas. Só que essas cartas parece que ele escreveu para a igreja de hoje muitas vezes, porque os assuntos são super atuais. Então, faz parte da Bíblia e é por isso que ela deve ser o nosso guia aqui como discípulos de Cristo, certo? Então, hoje nós estamos no capítulo 2, o pastor Vitor pregou na semana passada, né? Começou o capítulo 2 e eu vou terminar ele, tá? Então, Efésios 2, de 11 a 22, vou pedir para você abrir sua Bíblia. Beleza, se você não tiver, pode usar do celular, não tem problema, não é heresia, viu? Só não deixa o placar do jogo do lado, senão você vai se distrair. Tem jogo agora? Está acontecendo o jogo agora? Não sei. Sei que o meu time ganhou ontem. Vamos lá. Vamos lá, vamos continuar. Saiu de menos. Vamos lá. Então, Efésios 2, 11 diz assim, ó. Não esqueçam que vocês, gentios, eram chamados de incircuncidados pelos judeus que se orgulhavam da circuncisão, embora ela fosse apenas um ritual exterior e humano. Naquele tempo, vocês viviam afastados de Cristo, não tinham os privilégios do povo de Israel e não conheciam as promessas da aliança. Viviam num mundo sem Deus e sem esperança. Agora, porém, estão em Cristo Jesus. Antigamente, estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto dele por meio do que, igreja? Aleluia! Porque Cristo é a nossa paz. Ele uniu judeus e gentios em um só povo ao derrubar o muro de inimizade que nos separava. Ele acabou com o sistema da lei, com seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz ao criar para si, desses dois grupos, uma nova humanidade. Assim, ele os reconciliou com Deus em um só corpo, por meio da sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. Ele trouxe essas boas novas de paz, tanto a vocês que estavam distantes dele, como aos que estavam perto. Agora, por causa do que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. 19. Portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Juntos somos sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas, e a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Nele somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. Por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação, onde Deus vive por seu Espírito. Pai, obrigado, Senhor, por estes momentos e que pudemos te louvar, Senhor. Pudemos nos alegrar aqui e
Nós pedimos agora que o Espírito Santo conduza, Senhor, essa palavra, esse sermão, que em nome de Jesus que ele seja uma semente, Senhor, e que ele encontre uma terra fértil em nossos corações. Não permita, Senhor, que o inimigo venha nos distrair e tirar o entendimento da sua palavra, mas Espírito Santo, o Senhor é bem-vindo neste lugar, então nos dê entendimento de tudo aquilo que foi dito, que traga transformação de vida. É o que nós te pedimos no seu santo nome. Amém. Paulo está dizendo aqui aos Efésios que eles eram gentios. Gentil era todo aquele que não era do povo de Israel. Então vocês sabem, Deus levanta um povo, eles vão, para o Egito, depois Deus tira do Egito, e assim por diante. Então ele dá algumas leis para esse povo, e eles seguiam firmemente essas leis. Eles tentavam ali, como povo, ser o povo escolhido, e eles viviam embaixo dessas leis. E aí, naquela época, naquele mundo, não tinha tantos povos assim diferentes. Mas o judeu não se misturava com nenhum povo. Então, nenhum dos outros povos gostavam dos judeus, queriam ter relação com eles, porque eles eram cheios de regras, cheios de leis. E até aí tudo bem, o problema foi que os judeus pegaram essa lei e falaram, agora nós somos os melhores. Pegaram um mandamento que Deus deu, e por conseguir, ou por tentar, ou por até, ele fala de circuncisão, no nosso tempo, aí de quinta série. Lembra quando a gente falava, o amiguinho não veio, foi operar a fimose, vocês lembram disso? Então é isso, a pelinha do prepúcio, certo? Então todo judeu, quando nascia, tinha um ritual que era cortar daquela pele. E depois, hoje ainda é dito, que isso foi algo extremamente importante para a higiene, a higiene do povo. Os outros povos não tinham esse costume, mas os judeus tinham. E quem se convertia ao judaísmo tinha que fazer isso. Olha só, ia ser difícil hoje em dia, hein? Meu Deus. Preço de sangue. Mas, enfim, Paulo está dizendo que toda essa lei foi destruída, foi tirada. E aquele povo que era chamado gentil e incircunciso, agora eles foram chamados para ser filhos de Deus também. Então, se eu não nasci em Israel e você também não, nós somos o quê? Nós éramos gentios, estávamos afastados. Mas o sangue de Jesus, o sacrifício de Cristo, nos trouxe para esta família, nos fez povo de Deus. Então, eu e você, através do sangue de Jesus, somos povo de Deus, amém? Você é povo de Deus e eu também. Bom, e aí ele está querendo dizer o quê? Se eu falar para você hoje, a palavra igreja, então as meninas ali vieram pelo Instagram, tá lá igreja, e devem ter visto em outras e outras, mas se eu disser a palavra igreja, o que vem à sua mente? Talvez um prédio, talvez um lugar de oração, talvez um lugar onde faz boas ações, talvez um lugar onde as pessoas se vestem igual, talvez um lugar onde a música, a celebração, talvez onde é um lugar onde as pessoas têm um linguajar próprio, o crentez, está amarrado, o que mais? Uma bênção. Sangue de Jesus Cristo tem poder, tem o crentez aí, tem todo um linguajar. Então, talvez você, ouvindo a palavra igreja, você pense nisso, mas os discípulos e as pessoas daquela época ali, quando falasse a palavra igreja, não é isso que vinha à mente deles. E é isso que Paulo está ali ensinando aos Efésios. O que é a igreja? E a igreja era plano, é plano do Senhor. Tanto que ele diz para Pedro, sobre esta pedra, esta minha palavra, essa rocha aqui, eu edificarei a minha igreja. Então ele chama a gente de dele ainda, isso é muito bom, certo? Então, além disso, nós, se falarmos em relação, relacionamento ou comunicação, talvez a nossa era seja a mais comunicável, não é verdade? Porque
hoje em dia, se você passar o dia sem falar com a sua mulher, ela acha que você morreu. Antigamente não era assim, né? Quando eu tinha o telefone fixo, tinha que usar ficha, cartão. Então não era assim. O cara saía e voltava, se ele dava notícia porque algo ruim tinha acontecido. E agora a ausência da comunicação deixa todo mundo o quê? Preocupado, não é verdade? Só que hoje temos seguidores, temos grupos, temos contatos. Se você pegar aí, ó, a sua lista de contatos, eu desafio alguém que tem menos de 50 pessoas adicionadas no seu celular. Eu desafio alguém que tem menos que isso. Certo? Se tiver um celular aqui com menos de 50 contatos, vai ganhar uma caixa de bombons. 6 contatos, você tem? Tá bom. Mas tá lá, se quiser falar, tá lá, certo? Então, entendi. Espero que eu seja um dos 6, viu? Senão você vai ficar de banco. Ah, tá bom. Boa. Vamos lá, galera. Então, hoje, muito like, muito engajamento, enfim, certo? Então, a igreja meio que se misturou nisso, e essa igreja que hoje, né? Talvez, antigamente, você pensasse que era um lugar fechado. Hoje em dia, estamos rompendo essas barreiras de paredes, né? Então, olha só, o Instagram é uma ferramenta de evangelismo, né? Como as meninas fizeram lá, enfim, rompendo as paredes. Só que, infelizmente, muitas vezes isso pode estar sendo distorcido. Então, é por isso que a gente precisa alinhar, sempre entender o que é realmente a igreja. A galera do grupo Bases, o grupo mais engajado aqui, levanta a mão quem estava em casa sexta-feira. Levanta a mão, cadê Alex? Cadê a galera? Nathalie, Vitor, Henrique, certo? Muito bom lá, Catiane, Valmir, né? Mais conhecido como Maradona. Estavam em casa e a gente falou exatamente sobre isso. O que é a igreja, certo? Bom, então, Jesus morreu para tornar de 2 povos um, para desse um, certo? Agora ele tem um povo na terra e esse povo deve fazer o quê? Certo? Agora não existe mais separação. Jesus rompeu essa separação e ele nos chama para ser povo dele. Só que termina por aí. E foram felizes para sempre. Jesus morreu, somos família. Foram felizes para sempre. Não, porque a Bíblia não é um conto de fadas, certo? Então a gente tem que entender que a igreja ela está baseada em 3 fundamentos, que é o que Paulo vai dizer aqui na carta, nesse capítulo, certo? Então a igreja é 3 coisas. Eu sempre digo, se você veio para a igreja, se você veio, você é muito inteligente, mas se você anota, você é sábio, porque você não vai perder aquilo que foi falado, certo? Então, quem vai anotar, anota aí, que a igreja, primeiro, ela é família. E chamar de irmão não é um jargão gospel. Infelizmente, ele é usado só quando vai chamar atenção, né? Você vai, fura a fila sem ninguém ver. Ô, irmão! Irmão? Você está furando a fila, irmão? Ô, irmão! Então, chamar de irmão não é um jargão gospel. Nós somos família. Então, se você tem um pai chamado Deus e eu também, nós somos irmãos porque somos filhos do mesmo pai. Ele vai falar no 19, né? Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros. Você não é um estrangeiro, você não é um estranho. Você não é um estranho no ninho. Você faz parte dessa família. Vocês são concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Então, a minha família hoje, na minha casa, é constituída por mim, Jéssica, Murilo e Marcos. E tem os pets, né? Tem gente que considera o pet parte da família, certo? Aí são eles, vamos lá, Frajola, Banguela, Belinha e Luna, certo? Esses dias aconteceu até um negócio com a Belinha lá, né? No dia do podcast, tadinha, quase perdeu o olho, mas está tudo bem, viu, Rita? Ela está bem, passa bem, hoje eu levei no veterinário, está tudo ótimo. Vamos voltar. Então, os membros da minha casa são os membros da minha família. Então, lá nos tempos de Jesus, como que era feito, certo? Tinham várias igrejas espalhadas, era como se fossem famílias espalhadas, que no fim das contas faziam uma parte de uma grande família. Então, aqui nós somos a família Boas Novas. E essas portas não estão fechadas, porque quanto mais essa família crescer,
mais o reino expande, certo? Só que família é isso, né? Eu não posso ter um filho e largar ele, não é verdade? Se eu sou família, eu preciso ter comportamento de família, ação de família. Vou dar um exemplo aqui. O Leonardo não está aí hoje, né? O Leonardo tem 4. Quem é que tinha 8 irmãos? Não lembro. Era a Catiane? Era o Valmir? 8 irmãos? Alguém tinha 8 irmãos em casa lá. Não lembro quem foi. Quem foi? A Cláudia. Vamos lá. Eu falei assim, você tem 8, certo? Se um sumir... Eu sei que tem famílias grandes aqui, né? Aí você fala, lá em casa só eu e Gisele. Se um de nós sumir, vai fazer falta. Mas um de 8, com 8 irmãos, será que se um sumir faz diferença? Faz ou não faz? Aí eu te pergunto, levanta a mão quem tem irmão. Quase todo mundo. Se o seu irmão sai para comprar pão, fala assim, eu vou comprar pão, né? E aí, vamos lá, vou comprar pão. Aí, ele não, dá 2 horas ele não aparece. Das 5 horas da tarde ele não aparece. Passa o dia ele não aparece. O que você vai fazer? Você vai entrar em contato, você vai pegar o celular, você vai ligar, você vai tentar descobrir de onde, né, fazer o trajeto que ele fez. Não é assim? E aí, se ele não aparece depois de 2 dias, o que você faz? Liga para a polícia. Desaparecido. Você começa a imprimir ali, né? Cartazes, colar, desaparecido, 3 dias, não é assim? Com os pets eu sei que é assim, quando some. Nesses dias o Frajolinha deu uma sumidinha. Vamos lá. Se o meu comportamento com o meu irmão de sangue é assim, por que que o seu comportamento aqui na família de Deus não é da mesma forma? Olha para o lado aí. Muita gente faltou hoje. Aí eu te falo, de quem é a responsabilidade de ir atrás desse irmão? Não é do pastor da igreja. Porque se ele for ligar para cada um que faltou hoje, acho que nem dá tempo e ia acabar com... Se usar crédito, acabou com os créditos. Mas de quem que é a responsabilidade? Se eu e você somos irmãos, então devemos nos portar sim como família. Se eu sou família, agora estamos juntos. Agora o que é meu é seu. Tem gente que vem trazer o filho aqui, e eu já falei, vai brincar em casa, né? Acha que é para brincar de Rei Leão, né? Aí a bispa vem, levanta o bebê. Aí todo mundo... Apresentar um bebê aqui, galera, não é brincar de Rei Leão. Repete comigo aqui, Eu, pai, prometo, cuidar, trazer. Não é assim que a bispa faz com quem vem aqui com os pais? É ou não é? A gente acha que trazendo o filho e abençoando, ele não vai ficar doente. Ele não vai passar por tribulação. Né? Que essa criança vai ser um anjo, que ele vai dormir à noite. Não é verdade? Só que esse pensamento está errado. Quando eu trouxe os meus 2 aqui e foram levantados. Como de tantos outros aqui. Você sabe o que significa isso? A partir de hoje, o Marcos não é mais só o meu filho. Quem é pai? Levanta a mão. Então eu conto com vocês, pais, para serem pais dos meus filhos, Marcos e Murilo. Eu não sei o dia de amanhã. Hoje eu estou muito bem, amanhã eu posso morrer. Vocês estão entendendo? Se eu faltar, eu conto com quem? Com a família de Cristo, porque agora os filhos não são só meus. Tem gente que compra um carro e traz a chave, fala, bispa, consagra meu carro aí. Aí a pessoa acha que não vai mais quebrar o carro, que não precisa pagar IPVA e que não precisa pôr gasolina, porque agora está consagrado, ele vai andar, né, pelo vento, pelo sopro do Espírito. Mas não é assim que acontece. Se você veio e consagrou o seu carro, sabe o que significa? Esse carro é nosso. E aí, você vem com o seu carro e está aquele frio, aquela garoa. E aí você passa por um irmãozinho
que está ali, ó, no começo da rua, lá em cima. Aí você passa e faz assim, ó. Tudo bem. Se o carro não é mais seu, o que você deveria fazer? Para o carro, irmão, quer que eu te leve? Irmã, você quer que eu te leve? Não, eu estou chegando, não tem problema, entra aí, vamos. Já cansei de trazer gente aqui, estava perto, não, entra aí, bora. Você vai embora. Nós temos senhoras aqui na igreja. Tem uma chiquésima aqui. Tem uma senhora aqui que ela tem cara, ela não é bilionária, gente, mas ela tem cara de senhora rica, que é a Suza. Você sabia que a gente às vezes, e isso é um prazer para nós, viu, Suza? Levá-la em casa. Quantas vezes você ofereceu carona para alguém? Então, se o carro, viu? Se o Bumblebee lá, esqueci o nome do outro time lá. Enfim, porque os Decepticons ali do Vitor, porque o carro dele é do Transformers, tá? O carro do Vitor ali, ó. Quem quiser dar um rolê no Transformer do Vitor, ele deixa dar um rolê, viu? Porque agora o carro é nosso, não é, Vitor? Certo? Quem quiser dar uma volta na Belina do Renan também, que ó, linda Belina, inteiraça, né? Quem foi mais retrô assim, gostar de dar uma volta, é isso que eu quero dizer. Então a gente tem aquele costume ruim, aquele pensamento ruim de querer abençoar as minhas coisas, que são minhas coisas, que agora tudo é meu, e não é. Se eu faço parte de uma família, eu compro um chocolate lá em casa, descobri que agora não é mais meu. Agora eu tenho que dividir com mais 3. Entendeu? Então eu já compro o Kit Kat. Quebra em 4, cada um come um filete. É assim que é bom, que eu e a Jéssica engorda menos. Certo? Então família é partilhar. Família é cuidar. Não precisa me responder, mas para quantas pessoas essa semana você mandou uma mensagem? Para quantas pessoas você ligou essa semana? Não precisa me responder. Se você não ligou, se você não mandou mensagem para alguém, significa que tem um sintoma aí esquisito. Beleza? Então, família, galera, é vínculo, é responsabilidade, é cuidado, é permanência. Sabe por quê? Porque quando você, Grazi, faz parte de uma igreja, de uma família, por mais que você esteja naquela seu passeio para o Rio, às vezes, você continua sendo Minas. Gente, está ali no Sudeste, certo? Região Sudeste, geografia, hein? Você continua sendo família, certo? Permanência. Uma família permanece. Fala, permanece. Muito bom. Então, ó, os filhos são nossos. As bênçãos são nossas, mas as tristezas também são. Os problemas também são. As vitórias também são. Mas as desilusões também são. As perdas também são. Então, se eu sou família e o meu amigo está precisando de algo, o que eu preciso fazer? Eu sei disso. E às vezes, gente, Deus fala no nosso coração, falou, ajuda ali. Não é? Mas quando, não fica só esperando o Espírito Santo falar, tá? É porque eu não senti, ele não falou comigo. Eu vou colocar um algodão aqui, se amanhã ser molhado, eu tenho que ajudar a Jaqueline, senão não. Não, ó. Pergunta, dá para saber quando a pessoa não está bem. Pergunta, se você é observador, pergunta. Tá tudo bem? A pessoa vai falar, tá. Só não tá, você já vê que não tá. E aí? Você precisa de quê? Tá precisando de uma ajuda? E não é só oração, tá? A oração é importante. Mas se a pessoa não tem, às vezes, a condução para vir, ela não pode falar assim, cobrador, vou orar na sua cabeça e deixa eu passar de graça. Ou pro Uber, né? Aceita a oração? Né? Então, a gente precisa ajudar com tudo que nós temos. Não é para você chegar na igreja e doar todo o seu salário, não. Mas se o seu salário não abençoa ninguém, além da sua família, você é um egoísta. Certo? Você não está vivendo família. Beleza? Bom, quando a família cresce, o reino cresce, porque no reino ninguém anda sozinho. Você viu que Jesus cuidava dos seus, não é verdade? Ele andava como uma família. Certo? Olha só, Pedro tinha, coitado, né? Era o único que tinha sogra, né, Maria? Era o único que tinha uma sogra. E aí, a sogra de Pedro estava doente.
Aí Jesus falou assim, larga essa véia aí, vamos comigo? Não. Pedro, né? Você não está legal, estou vendo que você não está desempenhando aqui bem, porque alguma coisa está te preocupando. Porque imagina uma sogra doente, a mulher comendo o juízo do homem, porque a mãe está doente. Tudo muda em casa, não é verdade? E aí, sim, então, o que a gente tem? O Max recebeu a sogra dele esses dias aí, né? Então, tudo muda. Então, Jesus fez o quê? Vamos lá. Então, para você poder desempenhar, o que eu posso te servir, Pedro? Vamos lá, curar a tua sogra. Foi e curou a sogra de Pedro. Família, certo? A igreja primitiva era assim, Atos 2:44, diz assim, todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Não estou falando para você vender tudo e dar tudo aos pobres. Se você quiser fazer, isso é uma coisa sua. Ok, parabéns. Mas, como eu falei, se o seu salário não abençoa ninguém, tem coisa errada aí, certo? Hoje a gente tem muito culto, muito palco, muita apresentação, muito evento, mas pouca comunhão real. Isso aqui é muito importante, é muito bacana receber pessoas novas, estamos aqui ouvindo e louvando juntos. Eu gosto pra caramba, estou suado aqui embaixo, né? Porque se é para vir, é para dar por inteiro. Isso é muito bom. Mas na minha casa, sexta-feira, eu vi a minha sala cheia, sabe? Vi aquelas pessoas sedentas e querendo estar juntas. Isso é ser família. É mais do que você conhecer a nuca de quem está na sua frente. Se a gente não viver isso, galera, você só vai conhecer a nuca. Aí você vai ver alguém, você vai ver alguém no mercado. Você lembra de mim? Eu sou da sua igreja. Espera aí, vira aí, deixa eu ver sua nuca. Deixa eu ver se eu conheço. Certo? Então, família é relacionamento, beleza? Então, a gente não é consumidor de culto. A gente constrói família. Esse momento de palavra para a gente entender qual é o nosso papel e viver isso. Somos família. Fala comigo, somos família. Mas não somos só família. Segundo ponto, somos o quê? Vai, galera de sexta-feira, vai. Além de família, somos... Alguém falou aí, corpo. Muito bom. Nós somos o corpo de quem? Corpo de quem? Cristo. Corpo de Cristo. 2,16. E reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz. Já viu um corpo andar sozinho? Alguém já viu? Eu nunca vi. Talvez no Walking Dead lá você viu um corpo andando sozinho. Ou uma cabeça falando sozinha. Certo? Ou mãozinha lá do Família Addams, da Wandinha lá, né? Que anda sozinha. Não é esquisito ver a mãozinha andando sozinha? É ou não é? Sim. Então vamos lá. Somos um corpo, mas a gente tem uma cabeça. Quem é a cabeça? Jesus Cristo. Então nós somos o corpo de Cristo. E aqui isso aqui pega bastante na gente, porque a gente acostumou a dizer assim, e não está errado, tá? Olha, Jesus te ama, viu? Dalcira, você está acamada, mas Jesus te ama. Aí alguém falece, alguém, né, um parente e tal, aí você só fala assim, Jesus te ama, que o Espírito Santo console os corações aí. Não falando nem que você falou isso de mal, não tem problema em falar isso. Mas a gente espiritualizar tudo está errado, porque corpo dá a ideia de movimento, porque um corpo sem movimento acontece o quê? Atrofia. Então, se a gente é o corpo de Cristo, nós estamos para fazer a ação de Cristo. Se Ele curava, nós curamos. Se Ele orava, nós oramos. Se Ele abençoava, nós abençoamos. E Ele nos deu essa autoridade. Correto? Então, a gente tem que parar de jogar tudo para Deus. Deus abençoa. Nossa, meu marido foi mandado embora e a gente não está nem ovo para comer hoje. Peraí que eu vou orar. Querida, Deus, abençoa aqui, manda ovo, manda comida, manda carne, manda codorniz do céu. Deus pode mandar para a sua misericórdia? Não deixa de orar, mas se você tem
3 cartelas de ovo na sua casa, cara, dá 6. Entendeu? Isso é ser corpo. Ação de ir. Você viu o que a senhora falou aqui? O mundo está precisando disso. Tem muito crente com a cabeça na África, na Cracolândia, mas não está com a cabeça no vizinho do lado, porque ele precisa ser alcançado aqui, ó, o da frente, o do lado. Se a gente não faz a diferença para quem está nessa rua, você vai fazer a diferença para quem está lá na África? Sim ou não? Se a gente só é um povo chato, que canta alto, que coloca carro na frente da casa dos outros e só incomoda? Eu sei que incomoda, gente. Já morei perto de igreja. Incomoda, é chato. Mas eles têm que entender que o que nós estamos fazendo aqui é abençoar essa rua. E não é só orar pela rua, né? Vamos fazer uma ação, vamos fazer uma caminhada profética, viu, Eduardo? A gente vai, ó, passar a rua, essa aqui, ó, do começo ao fim orando. Você pode fazer, beleza. Aí a vizinha fala, ó, gente, o som ontem, ó, meu marido está doente, mas o som me incomodou. Aí você fala, não, problema seu, eu estou no meu horário, peraí. 9h58, até às 10 ele vai ter que ouvir meu barulho. Entenderam? Então, igreja é ser corpo. Não existe cristianismo saudável sem corpo. Para de jogar. Cantamos aqui agora. Né? O medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. O povo estava com medo de Deus. Aí pegaram Moisés e falaram, sobe lá. Se for para ser queimado, se for para morrer, que morra você. Se der bom, beleza, mas se der ruim, morre só você, Moisés. Sabe o que é isso? É terceirizar a minha responsabilidade. Se você é corpo, você não terceiriza, você tem a sua função. Porque ó, as minhas unhas, os meus dedos, minhas falanges, as minhas articulações do dedo, todas elas são importantes, elas não terceirizam. Ô, Mindinho, faz o polegar mexer lá, Mindinho. Ela só vai fazer alguma coisa a mais se esse dedo não puder fazer, se ele não estiver o quê? Saudável. Não é verdade? Aí o corpo se adapta para compensar a falta de um membro. Só que nós estamos num corpo. E você precisa entender a sua função. Você sabe a sua função no corpo? Não precisa me responder. Se você sabe, amém. Se você não sabe, procure saber a sua função no corpo de Cristo. Beleza? Bom, Gálatas 6:2. Olha só, para que serve o corpo? Levem os fardos pesados uns dos outros. Assim cumpram a lei de Cristo. Então, eu não consigo carregar esse copo com uma parte do meu corpo só. Dá para carregar com uma parte do corpo? Todo o meu corpo se movimenta para carregar isso. Então, se eu sou um corpo, eu preciso entender as necessidades da Camilinha. Está no último ano lá de psicologia, mas atrasou uma mensalidade. E sem a mensalidade, quem já passou por isso? Já passei. Não é? Sem a mensalidade paga, você não pega o diploma. Pô, ela precisa trabalhar. E aí eu sei disso, o que a gente faz? Se mobiliza. Uma vez, tadinho, o Eric foi... A gente teve a brilhante ideia, né? A gente foi colocar um negócio ali, foi aquilo ali, ó. E aí a gente não tinha o nível. Aí o Eric falou assim, gente, o meu iPhone, ele tem um nível. Vocês não querem usar? Ah, beleza, tal. Pegou o telefone do pobrezinho e eu falei, meu, vai dar ruim. Mas eu não falei nada, né? Podia ter falado, enfim. Fez 1, 2, pá! No chão. O bichinho tinha pago, acho que 2, 3 parcelas, coitadinho. E aí eu falei, e tinha uns 10, 15 caras aqui, e eu falei, ó, ele não pode ficar com esse prejuízo, gente. Ele tá para casar, pagou 2, 3 o celular. A gente vai deixar esse menino ficar sem o celular. Ele foi ajudar a igreja. E a gente se mobilizou e comprou um celular para ele igual. Você vai falar, um celular para aquela pessoa, ele trabalha com isso. Então a gente tem que entender qual é a necessidade do outro. E a gente só vai saber a necessidade se a gente tiver o quê? Relação.
Eu sou família, tenho relação e agora eu movo como um corpo. E olha só como isso é lindo, né? Como a gente se mexe nessa unidade. Olha só quantas coisas acontecem. Essa igreja aqui foi construída em 1 ano. Glória a Deus, mas usou a sua igreja. Porque não adiantava Deus querer lá de cima e as pessoas aqui de baixo não agirem como corpo. Entenderam? Somos corpo. Fala, somos corpo. Ó, o reino não foi projetado para independência, mas interdependência. Você sozinho não é igreja. Beleza? Somos igreja. 3 agora. A igreja é morada. Primeiro, família. Segundo, corpo. Terceiro, morada do Espírito. A gente cantou isso agora há pouco também. Somos morada. Somos. Não sou sozinho. Somos morada. Lá em 1 Coríntios, diz assim, 3,16. Vocês não sabem que o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Está escrito você, está escrito nele, está escrito no plural, o Espírito de Deus habita em vocês. Nós somos chamados de pedras, pequenas pedras, vocês sabiam disso? Somos pequenas pedras. E a igreja, quando a gente vai embora, isso aqui é só um tempo. Olha, picharam a parede da igreja, profanaram. Não profanaram nada. É só um prédio. É só um microfone. São só cadeiras. Igreja não é algo para você frequentar, é algo para você pertencer. Se a gente não tivesse prédio e a gente se reunir na praça, seremos igreja, porque o Espírito Santo estará habitando nós, não eu, nós. Somos pequenas pedras. Sabe o que ele quer dizer com isso? Ele vai falar que Jesus é uma pedra angular. Então imagina que Jesus é a pedra modelo. E aí eu começo a lapidar as outras pedras a se parecerem com essa daqui, para eu formar essa parede. Se você aqui, tirar o reboco da parede aqui, o que você vai enxergar? Tem um só? São vários. O que está unindo esses tijolos? Argamassa. O que é argamassa? Cimento que une os tijolos? Argamassa? Argamassa. Falei agora com um especialista ali, certo? Argamassa. Sabe quem que é a nossa argamassa? Sabe quem que é a nossa argamassa? O Espírito Santo. E aí, você não vai ver tijolo baiano com bloco, não é? Você não vai ver aquele marronzinho junto com o cinza, na verdade, porque eu não sei o nome de qual é qual, tá, gente? Não sei mesmo. O baiano é o pequenininho marrom? É isso. E o outro é bloco? Legal. Você vai ver misturado ali na parede? Não. Não, espero que não. Só vamos saber se tirar. Vamos lá. Sabe o que significa? Que nós juntos formamos um templo. Nós juntos. E aí não diz que é qualquer pedra. Você sabe porque agora, o que deve acontecer? A gente tem que começar a se parecer com essa pedra. Aí eu falo para você, se aquele tijolo tem que encaixar lá, sabe o que ele vai fazer com aquela colher? Vai dar umas batidinhas, não vai? Vai quebrar o bloco, não quebra? Quebra ou não quebra? Até ele ficar na medida e ele encaixar na parede. Você sabe o que significa isso? Se nós somos pedras, sabe o que é esse lapidar? Chama discipulado. E aí tem a musiquinha do eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim. Sabe para quê? Para eu lapidar você e você me lapidar. Quando alguém confrontar você em amor, o que ele está fazendo? Olha para Jesus, a sua ação aqui não condiz com Jesus, mas eu posso te ajudar. Você tem esse pecado aqui escondido, e você falou ele para mim. O
que bom. Agora eu não estou aqui para julgar você e dizer que você é o pior dos piores. Eu estou aqui para te ajudar a fazer o quê? A largar esse pecado e olhar para quem? Para mim? Não, pelo amor de Deus, olha para Ele. Olha para Jesus. Então, precisamos dessa lapidação. Se alguém já te lapidou, se alguém já te confrontou, dê graças a Deus. Sabe por quê? Porque essa pessoa te ama. Essa pessoa realmente quer você no corpo de Cristo. E ela vai fazer você olhar para Jesus. Você não precisa olhar para mim, não olhem para mim. O nosso modelo quem é? Jesus Cristo. Acontecia isso aqui muito, eu sei que acontece em diversos lugares. Você passou na rua, aí você viu um fulano da igreja que toca lá na adega com um copão. Está lá com um copão. E ele não estava só segurando o papel, você ficou lá parado. Aí você veio dar uma picadinha no... Como que é copão de gin? Não sei. É gin? Não sei o que é. Aqueles coloridos lá. Vocês sabem, eu sei que vocês não querem falar, para não falar, ué, não, brincadeira. Vamos lá. Você viu o cara com um copão. Aí sabe o que acontece? Pastor Andaluzia, olha, eu vi fulano com copão, estava na adega, perto da... Nossa, cara de pau ainda, perto da igreja. O que você vai fazer? Isso quando fala para a pastora. Você não sabe, olha só. Isso aqui vai adiantar alguma coisa? O que você está fazendo? Olha, eu não bebo, mas ela bebe. Indigna, impura, seja tirada do nosso meio. Não, esse não é o nosso papel. O nosso papel é lapidar. E quando chega essas informações a mim, sabe qual é a minha resposta? Quem viu? A pessoa fala, eu. Então você é responsável por ela. Sabe por quê? Porque quando você veio falar para mim o que aconteceu, você já fez uma fofoca. Então se eu chegar nessa pessoa e falar, ela vai entender que você fofocou para mim primeiro e não falou para ela. Então se você viu, e você se importa com esse corpo, que é onde eu vou terminar, é você que vai falar. Ó, em amor, cara, ó, eu te vi lá, assim, assim, assado. Você acha que isso condiz? Por que você está fazendo isso? Você não sabe que isso é errado? Mas por que é errado? Porque agora nós somos filhos de Deus, nós revelamos a glória. Você acha que... E essa pergunta é o que nos pega, viu? Quando você estiver prestes a fazer algo errado, você tem que pensar isso assim, ó. Isso glorifica o nome de Deus? Ninguém está vendo. Mas você fala para você mesmo, isso glorifica? Porque se a resposta for não, o que você deve fazer? Não fazer. Escolher não fazer. Temos escolhas todos os dias, mas essa pergunta, ela é confrontadora e norteadora. É para a glória de Deus? E você pergunta, ó, com um copo de gin, você glorifica a Deus com um copo de gin? Certo? Então esse é o nosso papel, sabe por quê? Porque agora vem a parte pesada, ó. Lá 1 Coríntios 3,17 diz assim, ó: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Quem destruir esse templo, essa família, será destruído. Tem muita gente que tem medo do diabo. Tem gente que às vezes não expulsa alguém porque tem medo do diabo falar os pecados. Ou o diabo sair de lá e entrar na outra pessoa. Tem gente que tem medo do diabo, mas não tem medo de Deus. Porque não está dizendo que é Satanás aqui, ó, que vai destruir. Quem vai destruir? Deus. Sabe quem destrói a casa do Senhor? Sabe como se destrói? Com fofoca, com divisão. Olha a eleição aí, galera, cuidado. Todos têm lugar na mesa. Não, mas um esquerdista não pode ser filho de Deus. Cara, é você que está dizendo, não é a palavra. Um direitista, você tem a sua opinião e você pode tenha.
Mas se há divisão na igreja, Deus irá destruir. É como se a pessoa pegasse um martelete, sabe? É martelete que fala, é isso aí? Britadeira? Martelete. Você pega na parede do templo de Jesus, olha, fofoca, comentário. Ah, mas como é que você falou lá em casa o nome da fofoca gospel? Tem um motivo de oração aqui, ó. Vamos orar por tal pessoa, que a tal pessoa eu vi fazendo tal coisa. Motivo de oração. É só um desabafo. Não, se você falou do outro, não é desabafo. Competição. Ah, mas o outro é chamado, o outro canta 5 vezes, o Herto vai e canta 5 vezes, eu só canto uma. Ah, mas o outro sai, a Jéssica só tira foto, a pastora Jéssica só tira foto de 2 pessoas que aparecem no Instagram. Eu nunca apareci assim, ó, no Instagram. Aqui não é lugar para competir. Vocês estão entendendo? Tudo isso que nós fazemos são ataques contra o corpo de Cristo. Você ama Jesus? Quem ama? Diz, eu amo. Você ama o corpo de Cristo? Você é família dele? Então cuida da família e do corpo e do templo do Espírito Santo. Vou pedir para você se levantar agora. E agora, eu vou para aquele texto que toda vez, olha só, depois de velho eu descobri isso aí, hein? Para você ver a qualidade da... Cadê o Renan? Para você ver a qualidade da minha leitura bíblica como que era, hein? Eu conheci esse texto e entendi ele depois de mais velho. Eu quero que você coloque aí, adivinha, Gustavo? João 17, põe aí para mim. Sabe o que acontece nesse texto? Jesus está à mesa com a sua família de discípulos. E eles estão partindo o pão e de repente, Jesus começa a orar. E aí Jesus começou a orar por aqueles que estavam aqui. Igual a gente quando vem para uma vigília, né? Ou começa a orar, eu começo a orar aqui. Ô Senhor, abençoa tal fulano de tal aqui, ó. Abençoa o Arthur, Senhor, né? Que ele cresça em sabedoria, graça, tal. Jesus começou a orar por aqueles que estavam ao lado dele. Mas, de repente, Jesus tem uma visão do futuro. E aí ele começa a orar pela igreja do futuro. Quem é a igreja do futuro? Eu acho que está a partir do 15. Vai para frente. É a parte que ele fala, eu oro por eles que virão. Vai procurando aí para mim enquanto eu falo. Jesus começa a orar por nós. Jesus começa a ver essa reunião aqui, essa família. E aí Cristo começa a interceder por aqueles que viriam. E sabe qual foi o pedido de Jesus? Não foi que tivesse um templo grande com iluminação. Não foi para que as pessoas fossem prósperas. Não foi para que a igreja massacrasse os outros. Não foi para que as igrejas competissem umas com as outras. O motivo da oração de Jesus foi 17:9, né? Olha só, vamos ler juntos. Minha oração não é por este mundo, mas por aqueles que me deste, pois eles pertencem a mim. Próximo, vai indo. Não, acho que é mais, vai. Pode ir. Vai. Gente, quem tiver tempo, leia João 17 em casa. Leia. Tiver tempo não, você vai arrumar um tempo, você vai ler João 17. Essa oração de Jesus é transformadora. Vamos lá. Aqui. Pronto, volta pra vocês verem o que eu falei, ó. Eu lhes dei a tua palavra. Tá falando para esses aqui, ó, de perto. E o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Agora sim, comigo, 1, 2, 3. Não peço que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são deste mundo, como eu também não sou. Consagro-os na verdade que é a tua palavra.
assim como tu me enviaste ao mundo, eu os envio. Então Jesus está enviando os discípulos, eu me entrego como sacrifício santo por eles, para que sejam consagrados na verdade. Não te peço apenas por estes discípulos, mas também por todos que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Você creu no Evangelho por meio da mensagem de alguém? E esse alguém que você ouviu e creu na mensagem, ouviu uma mensagem de outro alguém. E sabe onde a gente vai parar? Lá nos discípulos. O que isso aqui significa? Que essa oração é para nós. Próximo. Minha oração é que todos eles sejam como nós, como tu estás em mim, Pai, e eu estou em, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Deixa aí, Gustavo. Ele não orou pedindo casa própria, ele não orou pedindo cura, ele não orou pedindo provisão. Jesus olhou para nós e disse: Pai, eu oro por aqueles que virão, todos nós, e quando eles forem um, essa família que se ama, essa família que se cuida, essa família que se discipula, que o Espírito Santo habita em nós. Quando nós somos unidade, o mundo vai crer o quê? Que tu me enviaste. Sabe por que existe ateu ainda? Porque nós não somos um. Sabe por que existe tantas outras religiões? Sabe por quê? Porque ainda nós não somos um. E um não é só boas novas, galera. Eu preciso ser um com a unida da esquina. Eu preciso ser um com todas elas. Eu falei, né? Quando um peca, o pecado é de todos. Então você viu lá aquela igreja esquisita do cara que usa chapéu. O que você vai fazer? Vai orar, vai, Deus, tenha misericórdia daquelas pessoas, que eles se convertam, que eles conheçam a Ti de verdade, e que eles preguem o verdadeiro evangelho. Deus, Pai, te peço perdão por eles, porque eu me importo, é o corpo de Cristo, somos corpo. Amém? Vamos orar? Pai, nós somos a sua família aqui na terra, então o que nós te pedimos é amor de irmão, amor fraternal, que nós possamos amar uns aos outros, Deus, que nós não amemos do nosso jeito, mas que o Senhor nos ensine a amar a cada um aqui, Senhor. Põe esse desejo no nosso coração de amar os nossos irmãos, Deus. O que nós te pedimos é que se eu tiver alguma dificuldade de relacionamento, Pai, muda isso em mim. Usa pessoas, Senhor, ao meu lado para me ajudar nisso. Mas, Pai, eu não sou família sozinho. Eu quero ser família com todas essas pessoas que estão aqui, Deus. Eu quero ter relação, eu quero amar, eu quero me importar, Deus. Eu quero ser corpo aqui, o seu corpo neste lugar. Que onde eu puser as minhas mãos, pessoas sejam curadas. Que quando eu falar, Senhor, da sua palavra, quando eu der alguma palavra em relação a Ti, Senhor, que vidas sejam salvas no seu santo nome, Deus. Que as nossas vozes sejam a sua voz, que as nossas mãos sejam a sua mão, que os nossos pés sejam os seus, Senhor. Que nós possamos agir como o Senhor agiu aqui. O Senhor teve uma vida de sacrifício, então nos ajude a caminhar, a trilhar essa vida de sacrifício, Deus. Nos ajude a parar de olhar menos para nós mesmos, menos para as nossas necessidades, menos para os nossos prazeres, mas que nós possamos olhar para Ti, Senhor, e Te copiar e fazer o que o Senhor fez, que foi entregar até a última gota de sangue por amor a nós, Senhor. Possamos ser morada. Use os irmãos, Senhor. Use cada irmão deste lugar para que nós possamos ser lapidados mediante a sua palavra, mediante o seu modelo, que nós possamos te representar neste lugar, Senhor. Que o mundo saiba quem Tu és através desta unidade. Deus, nós queremos ser um. Pai, nos ajude. O espírito de anticristo, Senhor, sempre nos traz
sempre nos traz a olhar para nós mesmos, para os nossos desejos, para aquilo que nós queremos, mas nesse reino não existe eu, existe o nós. Então Deus, vem Senhor, transforma, confronta Deus, o nosso coração, para que o seu nome seja revelado Deus, para que o seu nome seja exaltado, para que o mundo creia quem tu és, porque essa agora é a nossa responsabilidade. O Senhor já entregou a nós a sua autoridade, Deus, então que nós possamos andar mediante a sua palavra, Deus, no nome de Jesus, Senhor, que nós possamos te amar de verdade, não só de palavra, que nós possamos te conhecer, não somente dados, mas que nós possamos ter uma vida que tem deleite em te conhecer, que se deleita na sua palavra, Senhor. Então o que nós te pedimos aqui, é que o Senhor se revele a nós todos os dias, para que nós possamos revelar a ti aos outros, Deus. No nome de Jesus, nós te pedimos perdão sim, por outras denominações, Senhor, que têm sujado o seu nome, Deus. O que nós te pedimos é para que aquelas pessoas possam te encontrar de verdade, para que elas possam pregar um verdadeiro evangelho, que olha para ti, Senhor. Nós te pedimos perdão, Senhor, por essas ações, Senhor, por essas medidas, Senhor, que fizeram, Deus. Então perdoe-os e nos perdoe comunidade, Deus. Então que não permita que venhamos cometer os mesmos erros, mas que nós possamos aqui ser um modelo do céu na terra. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, Deus, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. E não nos deixe cair em tentação de olhar para nós mesmos, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, você tem uma responsabilidade, eu tenho. Quando tudo que nós fazemos aqui na igreja é para revelar o nome de um. Não é do Wellington, não é da Bispa Cida, não é de ninguém. Tudo que é feito neste lugar é para revelar o nome de quem? De Jesus. Então se a gente é um corpo, tudo que esta casa fizer, a gente conta com vocês. Se tem um vídeo rolando lá, o que você vai fazer? Vai impulsionar. Olha só que legal. Chegou nas duas. Então você é responsável por isso. Apareceu lá, você estava lá no YouTube, apareceu, vai lá, assiste, porque assim a gente está sendo um, e o nome do Senhor está sendo o quê? Revelado. Quando tem algum evento aqui dos casais, a gente vai esperar que os de fora prestigiem isso. Quem que tem que prestigiar? Nós, porque nós somos família. E aí uma família fala assim para outra, sabe o que? Tamo junto. Não é verdade? Vou fazer um churrasco, leva 1 quilo de carne, o que você fala? Tamo junto. Então se comprometam com a família de Deus. Parem de viver apenas para vocês mesmos. Amém? Isso inclui a mim, claro. Pai, muito obrigado, Senhor, por esses momentos neste lugar. Obrigado porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, o Senhor merece ser louvado e exaltado. Deus, muito obrigado, Senhor, porque nós temos este lugar para exaltar o seu nome. Nós te pedimos que o Senhor continue conosco. Nós não queremos bênçãos, porque nós já temos a sua presença, Deus. Então que a sua presença seja constante e suficiente nas nossas vidas durante essa semana, para que nós possamos revelar o seu nome, onde quer que nós formos. Deus, que nós possamos caminhar o seu caminho, no nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, hoje e todo sempre. Amém. Leve a bênção do Senhor.